Olé a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro, hoje num sítio aqui paradisíaco. Ainda dizem, o paraíso fica muito longe da cidade de Porto. Não fica não, garanto-vos que não fica. Hoje com quem? Com um belíssimo amigo, especialista numa série de áreas. Eu não sei como é que o gajo tem este aspecto tão puro, lindo e maravilhoso, mas vocês já vão perceber. Recebam com imensa alegria o meu amigo Mauro Paulino. Como é que é, meu amigo? Olá, muito obrigado, muito Então, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me trazeres a este pedacinho de paraíso. Não é? É espetacular. Tu a É vir, espetacular. pá, vens cá acima, estás cá, e eu disse, não, isto tem que ser tudo em bom Fogo. para o meu amigo. Aqui E é completamente. 15 minutos do Porto, com o Douro aqui Sim. incrível atrás de nós. Isto nós estamos hoje aqui em gente também fabulosa que nos recebeu maravilhosamente bem aqui do Douro Inn, que tem aqui um bistrozinho que é o Sirga, que também é maravilhoso, e portanto estamos aqui, olha, com a aguinha, porque está uma tosta que a malta não imagina. Verdade. E estamos num dia especial, nós vamos falar disso daqui a pouco, porque tu vens cá acima, porque na altura em que isto for para o ar, tu já lançaste aqui o teu último livro, mas já vamos falar sobre isso. Combinado. Riqueza, tu és alfacinha. Eu nasci em Lisboa, maternidade Alfredo da Costa, em novembro. Numa altura em que ainda não fechava. É verdade, que havia médicos assim, obstetras assim, muito abundantemente, ou pelo menos não se encerravam maternidades, nem urgências obstétricas e coisas do género, mas de 85, da colheita do Cristiano Ronaldo, portanto, estamos a falar de um bonito ano e Lisboeta. E viveste sempre lá, porque tu tens família que não é só de Lisboa. Exatamente. Eu estou muito dividido entre Lisboa e Setúbal, não é? É uma parte paterna muito ligada, que vem do Alentejo e acaba por se fixar em Setúbal, e a parte materna na zona de Aveiro, da Albergaria à Velho, que acaba por descer e vai até Lisboa. E, portanto, tenho sempre ali a parte profissional e pessoal também muito dividida entre essas duas cidades. Sabes que o que é engraçado é que a maioria das pessoas que te vê, e em grande parte das vezes, a partir da televisão e dos comentários enquanto técnico e especialista das áreas da saúde mental e do comportamento humano, fazem a imagem do tipo muito ponderado, muito certinho, que devia ter sido aquele ratinho de biblioteca na escola, que não parecia. Só que não é. Não. Normalmente é ao contrário, tu não eras nada disso. Não fui, pelo menos até à faculdade. Ou seja, eu começo a ter ali uma consciência de trabalho no meu primeiro ano de universidade, com uma colega com quem hoje em dia já escrevemos artigos, já publicámos livros, que é a Ruth Brites, que ela foi determinante no meu percurso académico e que me fez desenvolver ali um sentido de responsabilidade que não havia no secundário, não havia para... Eras daqueles que tinha média de calote, que ia lá naquela de fazer a coisa e tal. Eu nunca fui um aluno brilhante de secundário, nem um aluno ali na fronteira. Não era aos mínimos, não era aos Jogos Olímpicos. Era sempre um bocadinho mais. Mas não era também uma coisa transcendente. Aliás, eu nunca revelei isto, portanto, fica aqui também uma revelação. A ver, olha, é o ambiente, mais mais uma. Eu cheguei a ser responsável da turma ir toda para o gabinete de orientação disciplinar e, portanto, temos coisas assim também muito aventureiras. Opa, sabes qual é a tua sorte? É que não estava tão avançada a psicologia em Portugal, não estava... Como hoje em dia. Não. A minha professora de psicologia também foi essencial no secundário também. Aliás, foi no 12º, quando lidamos com a psicologia, que eu disse, bem, se calhar afinal não é bem direito que eu quero, porque havia um objetivo que eu tinha. Eu queria trabalhar com crime, não é? A ideia era trabalhar com crime. Já vinha dessa altura? Já vinha dessa altura. Eu não sei se tem interferência ou não, mas o meu avô paterno, ele era da PSP, ele chegou a trabalhar na PSP. Não sei se o facto de ver algumas fotografias dele fardado na PSP, se aquilo terá tido ali algum valor simbólico que me deixou ali o bichinho. Mas a ideia sempre foi trabalhar com crime, a ideia era o direito para me aproximar eventualmente à Polícia Judiciária, mas depois, quando no 12º ano percebo que a psicologia também tem ali uma vertente forense ligada ao crime, foi imediato. É pensar muito à frente, porque
porque o próprio estereótipo que havia relativamente à psicologia e a ideia que havia da psicologia até por familiares, não é? A Ana, a minha mulher, é da área da psicologia, como tu bem sabes, e portanto havia aquele cara, mas vais para psicólogo, Sim, porque não só quereres ir, mas numa área tão específica, não era normal acharem que Portugal poderia não ter mercado para isso. Eu nunca me questionei sobre isso. Nunca foi uma reflexão que tivesse feito. Ou seja, eu sabia que era aquele caminho que queria trilhar, tinha a noção de que se o fizesse bem feito, as coisas tinham uma boa probabilidade de correrem bem, não é? Se eu fizesse o caminho com a tal responsabilidade, com a tal integridade, as coisas tinham mais possibilidade de sucesso, e foi isso que fiz. Não me preocupei muito com os comentários que isso poderia suscitar. Felizmente, em termos familiares, houve apoio, não é? Não houve um tipo de questionamento. Então, mas falavas em direito, agora lembras-te tipo de psicologia, não houve esse tipo de circunstâncias, e, portanto, as coisas fluíram bastante bem. E, felizmente, cada vez mais a psicologia está mais presente na sociedade, seja no indivíduo que comete o crime, seja num hospital, seja num centro de saúde, seja nas organizações. Cada vez mais nós percebemos que falamos de comportamento humano, temos que ter a psicologia a dar o seu contributo. Concordo totalmente. Agora, a minha questão é, e no meio disso tudo, foste atleta federado de futebol? Que Joguei, mas é uma coisa que aparentemente não bate nada não, uma história com a outra. Acho, se memória não me atraiçoa, foi ali uma época e meia, não chegaram a ser duas épocas. Gostei muito, foi muito interessante. Futebol de 11. Se a memória não me atraiçoa, o clube era o Marítimo do Viso, portanto, era este colosso do futebol distrital setubalense, e foi uma boa época. Foi uma boa época. O Viso era lugar, era freguesia, era o Não, quê? era lugar, era uma Era zona da lugar. cidade, uma zona da Pronto, é um cidade. clube ao nível do que eu estive, que também era o CRCD Parque, que era do parque, de um dos parques da cidade, e portanto também um colosso onde eu estive ao longo de 4 épocas, e portanto a sair era em grande. Aliás, se eu tivesse mantido o foco, se calhar tinha terminado agora na Liga das Nações também, não é? 85, mais uma vez, o ano de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo estávamos no nível. O que é que um desporto coletivo te trouxe nessa altura? Trouxe-me um sentimento de pertença, não é? Porque isto vai numa altura que eu faço a transição de Lisboa para Setúbal, cá está em termos de percurso escolar, e depois aí traz-me ali um conjunto de caras que eu não conhecia todos aqueles colegas, e criou-se um bom grupo, um bom treinador que na altura também me acolheu bastante bem quando eu entro já a meio da época, e foi uma mais-valia. Foi uma mais-valia para a minha formação pessoal. Em termos de integração foi ótimo. Foi Sim, ótimo. porque veio num momento também especial Sim, sim, e diferente. sim. Tu falaste da importância da psicologia, eu concordo totalmente em todas as dimensões e todas as vertentes humanas, desde as organizações não é, ao cuidado que temos que ter connosco enquanto indivíduos. Completamente. Nós andamos a viver tempos muito interessantes. O interessante aqui é no sentido que, Sim, ok, sim. desafiantes e muito interessantes. Eu acho que é uma altura da história muito interessante, nem sempre pelos bons motivos para nós estarmos a analisar. É verdade, é verdade. E preocupante também, aliado a esse interessante, preocupante, desafiante, e em vários setores, não é? Nós conseguimos ver, por exemplo, agora a questão dos conflitos, não é? Das guerras, que é uma outra vertente que, mesmo quando a psicologia diz que há pessoas que, passado novas gerações, não é? Continuam a ter às vezes os traumas que aquelas famílias vivenciaram na guerra. Basta pensarmos que, se calhar, isto mesmo que venha à paz, em breve nós vamos ter traumas e consequências durante muitos anos, a circunstância relacionada com o crime, não é? Estes crimes de ódio, estes crimes agora mais grupais, até do próprio relatório anual de segurança interna, não é? Destes jovens a cometer crime. Nós temos realidades que até então não aconteciam, e a psicologia tem vindo a dar contributos. Estou-me aqui a lembrar, não é? Tornando isto um bocadinho já mais técnico, mas é quase inevitável, não? O crime de pornografia de menores, não é? Que é uma coisa assustadora. Há uns anos isso não se colocava como se coloca hoje, porque tu, para descarregares um fecheiro da internet, se calhar deixavas aquilo um dia para descarregar uma imagem, fosse o que fosse, não é? Hoje em dia, estes indivíduos descarregam milhares de fecheiros de vídeos, e, portanto, até para a própria sociedade enquanto fenómeno em que as crianças têm que ser protegidas, trazem também outros Achas que desafios. nós estamos a ter a verdadeira consciência do estado da arte, ou andamos a desvalorizar as coisas que andam a acontecer? Eu diria que eventualmente temos uma fatia da sociedade que não está minimamente desperta para aquilo que se passa no dia a dia, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista criminal, não é?
pegando no primeiro, novamente, taxas de abstenção assustadoras, não é? As pessoas não se ativam para definir, para ajudar a decidir o futuro do seu país e, portanto, nós temos aqui fatias da nossa sociedade que vão estando muito, muito afastadas e aquilo que é muitas vezes uma noção da realidade não chega a todos, não chega a todos. Pois, porque a sensação é que nós estamos a comunicar, mas não estamos a colocar a informação na cabeça das pessoas, porque nós temos hoje em dia a informação à velocidade do clique e do segundo, e tu consegues aceder às coisas mais escabrosas em prime time. Tu começas a estar regularmente Sem em dúvida. programas a ter que falar de dramas e de tragédias brutais, muitas delas. E eu acho que a malta olha toda assim com uma ligeireza e com uma leveza, como se fosse uma série de uma plataforma qualquer. Sem dúvida. E falando em plataforma, nós vamos ao Facebook, ao Instagram, ou outra rede social, e nós vemos a quantidade de ofensa gratuita que as pessoas oferecem umas às outras, não é? Portanto, não, eu acho que as redes sociais trouxeram uma coisa que é qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, quando eu digo ignorante, falo da falta de empatia, da falta de valores, acha que tem direito a dar a sua opinião e para ali enxovalhar os outros. Até pode dar a sua opinião, mas muitas vezes essa opinião vem atrelada com a ofensa gratuita e, portanto, nós temos uma outra forma de violência que as redes sociais trazem. Nós temos, à distância do tal clique e do tal milésimo de segundo, informação falsa a ser proliferada pelas redes sociais, pela internet. Aliás, ainda há dias vi ao Expresso a dizer, atenção, o template do Expresso foi utilizado para uma notícia falsa, não é? Portanto, isto cada vez mais, temos aqui um conjunto de matérias a tentarem mascarar-se de verdadeiras, que acaba por ter algum acolhimento em quem não tem a destreza para fazer esta comparação do que é lícito ou menos lícito. É fácil não te deixares afetar por algumas das coisas às quais tu tens acesso. Porque tu depois és um especialista e de uma área muito bruta, portanto, quando te Sim. aparecem situações que tu tens que abordar tecnicamente num programa de televisão que se prendem com crimes violentos e uma série de coisas e dados que tu tens que pensar como é que os partilhas e como é que os comentas, isso mexe com Inevitavelmente mexe, ou seja, nós somos pessoas antes de estarmos na capa do profissional. Obviamente nós temos depois estratégias de autocuidado e higiene mental que nos ajuda a lidar com esse tipo de circunstâncias. A propósito do livro, que vamos falar um bocadinho mais adiante, no lançamento eu dizia, não é? A título de brincadeira, no papel profissional eu mantenho a capa, estou, mas depois tenho os meus momentos também na vida pessoal, que se calhar a ver um programa qualquer de televisão, que aquilo não tem uma carga emocional, nada por aí além, mas acaba por ser um momento de descompressão que me emociona a ver aquilo em casa com a família. E, portanto, sim, há momentos que nós temos que ter de descompressão para lidar com todo esse impacto. Seja porque estou a comentar notícias que envolvem essa carga emocional, ou seja porque são casos diretos com os quais trabalho, de uma mãe que foi morta, de um filho que viu aquilo a acontecer, de um filho que diz que a polícia já lá tinha ido a casa e que não ajudou a resolver e que não foram encaminhados para nenhuma comissão quando era suposto terem sido encaminhados para ser protegidos. Obviamente que isso vai gerando revolta, porque muitas vezes nós percebemos também que o sistema faz cartazes muito bonitos a dizer às pessoas para denunciar a violência, mas em instantes seguintes as vítimas estão um bocadinho esquecidas e abandonadas. É uma mensagem, estás a deixar uma mensagem que é muito poderosa e factual. Completamente, completamente. Sabes que uma das experiências profissionais mais transformadoras e mais enriquecedoras que eu tive foi durante cerca de 6 anos que trabalhei numa equipa técnica de uma casa de abrigo para vítimas de violência doméstica, onde as mulheres com os filhos, também existe para homens, mas aquela onde eu trabalhei, acolhia mulheres com os filhos vítimas de violência doméstica que eram transferidas para uma zona confidencial por uma questão de risco elevado de homicídio conjugal. E isso trouxe-me uma perspectiva muito diferente daquilo que é a violência doméstica, não é? Muito factual e muito descritivo e das fragilidades que o próprio sistema acaba por ter na proteção destes casos, não é? Nós, o final do ano passado, em dezembro, tivemos os Anjos a fazer um espetáculo no Meu Arena que doaram todos os lucros para a Comissão de Igualdade de Género contra o combate da violência doméstica, não é? Tivemos agora uma iniciativa também da Rádio Renascença durante 3 dias. Iniciativas destas são muito necessárias porque são uma forma de consciencialização. Percebo. Epá, e tu és pai. Eu dou por mim a pensar que eu já estou naquela altura em que eu acho que, para mim, eu comigo, eu estou bem com a cena toda, quer dizer, isto Sim. pode estar no limite, há de me acontecer uma cena qualquer. Sim. Mas eu não estou bem
quando penso que e neste mundo está o meu filho. É verdade. E tu tens uma princesa bastante mais nova que o meu filho. E, É portanto, verdade. como é que tu, a teres acesso ao conhecimento que tens, à informação que tens, aos dados que tens, àquilo que nos entra a nós de forma filtrada e a ti entra em cru, como é que É tu estás a verdade. lidar com isso? Isso preocupa-me efetivamente e a forma que eu tento reduzir ou lidar com essa preocupação é trabalhar ou transmitir aquilo que eu aprendi para transmitir aos outros, até do ponto de vista profissional. Um exemplo muito prático, não é? Há estratégias de prevenção do abuso sexual com crianças de 4 ou 5 anos, que tu pintas a vermelho zonas do corpo e diz à criança, sempre que alguém te tocar nestas zonas a vermelho, pedes ajuda ao pai, à mãe, a outra pessoa de confiança. Pintamos a verde zonas do corpo que a criança pode deixar tocar, para limpar, alguma coisa do género. E, portanto, este tipo de estratégias de prevenção de abuso sexual que uso a título profissional, tento também trazê-las para o circuito familiar, para prevenir, e é uma forma de apaziguar. Achas que o Resolve segredo tudo. está na partilha? Eu acho que o Achas segredo que está o na segredo- comunicação e na prevenção. Na prevenção. Nós, se formos ver, às vezes, notícias de abuso sexual, de circunstâncias de violência intrafamiliar, ou até mesmo com vizinhos, pessoas de proximidade, são situações que duram anos, não é? Porque muitas vezes é difícil à vítima quebrar o silêncio, procurar ajuda, ter capacidade de falar. E, portanto, nós conseguimos transmitir aos nossos filhos, desde cedo, que falem. Confiança de. Confiança, comuniquem. Esta é a vossa rede a quem podem comunicar, mesmo que se estejam a sentir tristes, acaba por ser facilitador, ou pelo menos apazigua-nos relativamente a isso. Que é uma situação que a mim me deixa, eu relativamente a mim, estou um pouco não me estou pouco borrifando, porque ainda quero estar aqui muitos anos, mas estou consciente de que há fenómenos que podem acontecer e, portanto, estamos sujeitos como qualquer outra pessoa. Mas quando de facto isto passa para a geração sobre a qual nós temos a responsabilidade, e eu ando a lidar muito mal com o facto de, sabes que às vezes discutia com o meu pai que se queixava. O meu pai queixava-se por 2 motivos, por tudo e por nada. E ele então volta e meia queixava-se, está tudo mal, está não sei o quê, não sei o quê. E eu dizia-lhe assim, pois é, mas é a tua geração que manda nisto tudo. A questão é que começa a ser a nossa. Pois é. A questão é que começa a ser a nossa e eu não vejo melhorias. Aliás, nós estamos a ir para um... Acho que é cíclico, não é? Eu acho que é cíclico. Nós vamos tendo problemas ou modas que vão rodando de X em X tempo e, portanto, há problemas que se calhar... Ainda há dias falava disto com um familiar, que ele dizia, não é? Foi matricular um filho num curso profissional, não é? Que já é adolescente, o miúdo tem uma perspectiva muito tranquila e muito leve da vida, mas quando saíam os colegas todos daquele curso profissional a fumarem, e ele dizia ao filho, pá, se eu te vejo a fumar, tens de ter uma conversa séria comigo. E depois a conversa do tabaco, não é? Que parece que estamos, mesmo com todos os riscos que são conhecidos, parece que estamos novamente a viver essa aventura de tentar sensibilizar os mais novos para os perigos que isso traz em termos de saúde. E este fenómeno, eu gostava mesmo de ter a tua opinião sobre isso, porque é uma questão que as organizações andam a lidar muito agora, o país está a lidar com isso, e uma coisa é a visão que eu possa ter enquanto cidadão perante um fenómeno que esteja a acontecer, outra coisa é uma opinião técnica fundamentada e baseada numa série de dados. A multiculturalidade está aí, Ok. está no nosso país de forma muito presente e é necessária. Portanto, eu acredito que ela é perfeitamente natural e necessária. Depois, de resto, é a forma como garantimos ou não estabilidade e qualidade de vida para essas pessoas, Essa é como a questão. garantimos para os nossos ou não, mas qual é que tu achas, onde é que tu achas que está o grande problema neste momento nas organizações que recebem muitas culturas? É na capacidade de criar empatia e de comunicar, é na lógica da relação. Isto que vem para aqui é um recurso, aliás, eu não gosto do termo recursos humanos, porque para mim são pessoas e, portanto, recurso é tudo o resto, mas olham literalmente para aquelas pessoas Usar, como não é? recursos, É. é para usar, é para isto, e, portanto, eu não quero saber se os meus outros colaboradores vão integrar ou não vão. Onde é que estão os nossos desafios hoje e o que é desejável? Eu diria que o grande desafio é a integração, não é? A forma como se consegue criar condições para integrar as pessoas de uma forma empática. E de uma forma empática que não passe por essa utilização gratuita, só para aquilo que aproveita como uma mão de obra barata.
como a exploração que é feita em algumas áreas específicas relativamente, não é? Nós vimos notícias em áreas mais rurais, por exemplo, para a apanha de determinados frutos, o que é feito com população que vem de fora para serem completamente explorados. E, portanto, nós temos problemas de identificação de cenários mais de risco ou dessa própria exploração para evitar esse tráfico humano, que também é um outro problema. E depois eu diria que quando falamos de multiculturalidade bem trabalhada, bem integrada, nós estamos a falar de riqueza. De uma riqueza que nos permite uma maior comunicação de diferentes realidades que vamos colocar em comum através da comunicação. E isso é ótimo. Agora, tem que se criar condições Mas para, esse trabalho para acho isso. que tem que ser feito a montante, portanto, nós temos que começar a ser eventualmente mais cuidadosos a montante na captação, se tivéssemos uma lógica de captação e fidelização de públicos, Sim. ou seja, no momento da captação nós temos que estar muito mais bem estruturados, muito mais bem preparados, temos que saber exatamente que pessoas, como, de que forma é que pretendemos e como é que vamos ajudá-las a integrar. É nesse momento que é mais importante ou é no momento pós? Tem que haver um caminho continuado, ou seja, tem que haver um momento em que é feita essa seleção, vamos chamar dessa forma, e isso leva-me inevitavelmente, cá está, por defeito de profissão, a pensar na questão do CEF, não é? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quer dizer, apesar de ter tido aquele desfecho trágico de uma pessoa que foi morta no aeroporto e que depois motivou O encerramento. todo aquele celeuma político em torno do CEF, mas o CEF, Achas o que CEF foi partiu, reconhecido achas que se internacionalmente. partiu da parte para o todo e foi, Eu acho que generalizou-se eu acho completamente que a partir daí? partiu-se desse episódio para tentar criar um ruído numa entidade em que não havia esse ruído. O CEF tinha prémios internacionais, prémios de reconhecimento internacional relativamente a determinadas práticas. Nós tínhamos pessoas do CEF a serem convidadas para ir falar internacionalmente sobre coisas que eram feitas cá. E, portanto, não estava tudo mal. E às vezes pegar nessa parte e querer generalizar pelo todo, há riscos. Eu acho que isso trouxe inevitavelmente riscos. E digo isto por aquilo que acompanhei do fenómeno, digo isso porque escrevi sobre isso para o Expresso, digo porque conheço muitos inspectores que estavam no CEF, que depois foram integrados na PJ, por exemplo, e que partilham um conjunto de fragilidades, de práticas que depois se verificaram na forma de selecionar, de acolher, de perceber esse tipo de problemática. E isso abre-nos aí uma porta que se calhar vamos ter que andar agora a correr atrás do prejuízo. E depois, as coisas têm que ter monitorização. Não é só selecionar e não há qualquer acompanhamento. E, portanto, existir uma monitorização de como é que as pessoas estão integradas, se estão bem integradas, se não estão a ser catalisadores de maior pobreza para determinados setores da sociedade, é importante. A Ordem dos Psicólogos tem um projeto muito interessante, há uns anos, que já publicou, que se chama Ponto Final à Pobreza. E fez um trabalho exaustivo de recolha, de pesquisa, e a pobreza está associada a problemas de saúde mental, está associada a problemas de criminalidade, está associada a problemas de saúde mental e de criminalidade que podem durar várias gerações. E o caminho está reconhecido. Ou seja, quanto mais nós investirmos na infância, prevenirmos na infância, maior a probabilidade de quebrarmos estes ciclos ao nível da saúde mental e da pobreza. E, portanto, se a multiculturalidade vai ser aqui catalisadora dessa pobreza, então nós estamos a aumentar um problema que não era esse de toda a nossa finalidade, nem deveria ser. Nem deveria ser. Acho giro, estava-te a ouvir e estava a achar mesmo muito interessante tudo o que estavas a dizer e estava a anotar aqui as várias dimensões, que é a do investigador e a do brilhante comunicador que é. Tens esta capacidade de falar muito, muito simples e eu acho que faz muita falta disto, que é a capacidade de forma muito prática, elucidar as pessoas sobre as questões. O que é que há mais em ti? Há mais de investigador ou de comunicador? Olha, eu não vejo a ciência sem ser comunicada. Ou seja, não interessa fazermos um trabalho de investigação muito bom e ficar fechado num laboratório, numa gaveta, se não for para darmos a conhecer a quem pode beneficiar desse trabalho. Aliás, se nós pensarmos na dimensão da psicologia, o respeito e a dignidade da pessoa, não é? Beneficiar a pessoa no sentido de trazer mais-valia, a investigação tem que ser comunicada. Isso que tu falavas agora fez-me recuar às primeiras vezes que eu fui à televisão. E eu, nas primeiras vezes que fui à televisão, eu diria, as primeiras vezes, isto é, até ao momento em que elas fecharam os olhos, eu tinha o hábito, sempre, fosse no programa da manhã, fosse no jornal da noite, fosse qual fosse o segmento que eu tivesse a comunicar, eu pegava no telefone e ligava às minhas avós. E a pergunta que eu fazia é: perceberam o que eu disse? Conseguiram perceber o que eu disse? E este era o objetivo. Porque quando eu quero falar científico, eu me inscrevo num congresso e vou ao congresso.
quando eu falo na televisão, quando eu falo num outro meio de comunicação social, eu tenho que perceber que se calhar está um reformado ou uma reformada em casa, um desempregado, com menos escolaridade, que tem que ser entendível aquilo que eu estou a dizer, sem perder o rigor, sem perder o cuidado, mas eu tenho que tentar ter este tipo de capacidade. E isto é muito curioso, porque depois isto é meio caminho andado para que alguns pares te critiquem também, não percebendo a diferença dos registros em que temos que estar. E, portanto, eu acho que comunicar é também adaptar-nos ao local e ao contexto, e à finalidade e ao destinatário. Eu fico muito feliz que o faças, até porque eu fazendo parte daquela malta que tem mais dificuldade em perceber, que é quadradona, que é não sei quê, portanto, ter-te a ti a falar para mim como se estivesse a falar, pôr com espeto em vez de filé mignon, eu acho isso Muito extraordinário. mais entendível. Muito mais entendível, eu fico muito mais contente com isto. Quantos livros é que já lançaste? Bem, essa pergunta agora... O meu primeiro livro é em 2009. O meu primeiro livro é em 2009. Portanto, eu diria que entre autoria e coordenação devemos andar à volta dos 12, 15 livros, talvez. Credo. Por aí, por aí. Entre autoria e coordenação, está bem? Aliás, o meu primeiro livro resulta mesmo da minha tese de licenciatura e, portanto, esta ideia cá está de publicar, de tornar a coisa mais acessível, seja a colegas, seja a quem tem interesse no tema, sempre veio nessa E ainda não te vertente. deu para virar uma de Sir Arthur Conan Doyle e fazer aí um romance policial barra... Não. Ainda não foste por aí, ainda não te Não, apeteceu? não. Eu tenho 2 ou 3 livros de grande público. Este, o Virar a Página, é um livro de grande público e, portanto, tem ali uns cuidados em termos de escrita, que às vezes até é giro, porque a editora envia ali várias vezes para desformatarmos aquele lado mais técnico. Um romance nunca pensei, mas vou-te confessar em primeira mão. Lá para a frente, se calhar com 50 anos, mais coisa, menos coisa, se calhar assim os 10 casos que me marcaram mais ao longo de X anos de Isso é profissão, giro, porque sou capaz de pensar tu nisso. tens isso, quer dizer, tens porque estás a falar, tens aí Tenho. alguma coisa e querias pegar nisso na vertente da contextualização e da explicação do que tu sentiste face ao que aconteceu, ou só pela documentação e pela narração? Queria ir pela documentação e pela narração. Acho que mais nessa perspectiva de narrar, colocar a perspectiva muitas vezes das vítimas esquecida. Muitas vezes, isso agora fez-me lembrar, tenho também casos de agressores que procuram ajuda, que querem ser ajudados, mas que não conseguem encontrar uma resposta efetiva, porque depois não têm recursos financeiros e cá está, nós sabemos como é que são, infelizmente, quem procura no Serviço Nacional de Saúde a psicologia ou outro tipo de intervenção, as coisas acabam por falhar um pouco em termos de regularidade, de frequência, de capacidade de resposta. E então também, eventualmente, narrar todas essas dificuldades e esses constrangimentos, eu acho que podem ser uma partilha interessante. Eu acho e não vejo a hora disso acontecer. Acho que 10 anos é muito tempo Não, para não, esperar não, nisso, não. percebes? Tu ainda és muito novo e, portanto, eu vou ter que esperar 10 anos No mínimo, no mínimo. para estar. É o que é, pronto. Mas, olha uma coisa, e fala-me agora deste teu último livro, porque ele não tem propriamente a ver com esta questão da criminologia Pois não, propriamente pois não. dita. Pois não, ou seja, Portanto, Vossa Excelência, vamos cá ver. Alguém com a vidinha estruturada, o seu casamento, a sua relação, a sua filha, a sua coisa, tá, vem falar de um livro agora de relações mal é conseguidas. verdade, mas isso vem do papel de psicólogo clínico, ou seja, eu venho de psicologia clínica, faço a forense a seguir. E eu, para além de fazer forense, também faço psicologia clínica porque acho que me enriquece também muito enquanto profissional. E eu e a colega com quem fizemos, a Sofia Gabriel, que é psicóloga clínica também, quando estamos nas discussões de equipa, notávamos que era muito frequente pessoas num sofrimento atroz por relações que terminaram mal, ou por relações que deviam ter terminado e não terminaram e continuam ali presas àquela relação tóxica. E então pensámos, porque é que não fazemos um livro sobre como lidar com o fim de uma relação, não é? Estou-me a recordar de casos, de testemunhos que temos no livro, de pessoas que claramente aquela relação já estava mais do que acabada, há um esforço em manter uma relação que não deveria existir, ativa, que só traz sofrimento, que traz trauma depois para lidar com outras relações no futuro. Então dissemos, vamos lá ver se há mercado para isto. Procurámos, percebemos que internacionalmente há muita coisa escrita sobre isto,
Artigos científicos sobre fim de relação também existem muitos e dissemos, então vamos lá simplificar este conteúdo e comunicar isto num livro que possa ajudar as pessoas a evitar erros. Por exemplo, um dos erros que mais acontece, as pessoas às vezes terminam uma relação, não conseguem estar sozinhas, não conseguem reparar o dano daquele Não período fazem o de luto? relação, não fazem o luto, precisamente, começam logo uma nova Eu não relação. percebo nada de psicologia, mas Não, estou casado com uma, percebes? Portanto, já a tens gente, quase uma pessoa vai, ao fim de alguns anos, aprende uma coisa ou outra. uma coisinha ou outra, não é? E, portanto, percebemos que tínhamos que transformar esse conhecimento como esses erros de dar tempo, as pessoas fazerem o luto. Há depois também aqui, cá está, depois ligando um bocadinho à forense, há indivíduos altamente narcísicos, altamente manipuladores, que se aproveitam de pessoas que estão fragilizadas ou a recuperar do final de uma relação e novo trauma para estas pessoas. E, portanto, tentámos sistematizar isto num livro que tem recebido um acolhimento muito, muito positivo, a crítica tem sido muito boa, estamos bastante satisfeitos. Porque acaba por ser também ali o 2 em 1, que é um livro de consciencialização sim. e de informação, mas também de certa forma, de autocuidado. É um guia prático. É de autocuidado, que é se estiver numa coisa que está a intoxicar a minha vida toda e eu de repente tenho aqui uma situação outsider que me... Mesmo. Não é? E notamos isso às vezes em pessoas que já terminaram a relação, não é? Estão sozinhas, vêm procurar terapia, não é? Passado 5, 6, 7 anos e não percebem que é a pedra daquela relação que continua ali a puxar para baixo, não é? A criar sofrimento, a criar barreiras, a criar defensividade e que não permite estabelecer novas relações seguras e, portanto, essa também é uma consciencialização interessante. E nós tentamos colocar isto de uma forma muito prática, de autoajuda, para que a pessoa, com exercícios, com um conjunto de ferramentas que colocamos no livro, obviamente para, em alguns casos, eventualmente complementar com terapia, porque há situações até mesmo muito traumáticas neste contexto, quando envolve, por exemplo, traições mais prolongadas, traições que envolvem, às vezes, até circunstâncias dos filhos não serem os filhos que afinal se pensava, e, portanto, nós temos um conjunto de circunstâncias nas relações humanas que são muito, muito complexas. O que é que te falta fazer profissionalmente? Tens feito muita coisa, mas há de haver aí 1 ou 2 projetos, para além deste da escrita, que tu dizias, pá, e se fosse para isto, um dia destes eu pensava mesmo numa coisa desta? Bem, é assim, eu tenho esta ideia sempre de continuar a fazer investigação, ou seja, apesar dos livros, apesar das consultas, apesar das avaliações para tribunais, há uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dar aulas e fazer a investigação. E se fosse um projeto financiado de investigação, de liderar uma equipa de investigadores e criarmos um tema específico para recolher informação, era daquelas coisas que fazia facilmente pelo gosto. Aliás, já o faço com o pouco tempo que tenho, não é? Com orientações de teses de mestrado, orientações de tese de doutoramento, tento dar esses passinhos em prol do conhecimento científico, mas claramente fazer a investigação era uma daquelas coisas que eu gostava de fazer à sério, não é? Nós temos internacionalmente estudos que conseguimos ter as coisas, fazemos uma investigação hoje com a pessoa, não é? Recolhemos dados, depois passado 5 anos, 10 anos, não é? Fazer uma coisa longitudinal, perceber como é que as coisas evoluem, às vezes não há cá em Portugal essa capacidade de perceber a evolução das coisas, não é? Temos um shot e não temos Mas mais. porque não temos essa visão e essa estratégia, ou porque somos pequenos demais para isso? Eu diria que um bocadinho dos dois. Falta-nos massa crítica, não é? Uma grande cidade europeia tem a população de Londres, tem, Sim. não sei, mas terá a população de quase Portugal inteiro. Sim, mas eu acho que depois é em termos do investimento que é feito na academia. Nós, volta e meia, somos surpreendidos com boas notícias de professores, de investigadores portugueses que são reconhecidos internacionalmente. E não falo só na área da psicologia, até falo de outras áreas, não é? Nós vemos isso muitas vezes a ser noticiado. E, portanto, às vezes com poucos ovos ainda fazemos boas omeletes. E, portanto, se investisse ainda mais no conhecimento científico, naquilo que se faz na academia, eu acho que nós tínhamos muito para avançar. Aliás, na área da psicologia, uma das carências que nós temos, que cada vez mais, obviamente, tem sido atenuado, mas continua a ser uma carência, é a área da avaliação psicológica, não é? Nós temos, por exemplo, instrumentos de avaliação de personalidade cá em Portugal que são utilizados lá fora desde 1990 ou até antes, que surgem em Portugal agora há 2 ou 3 anos. E, portanto, estamos a ir atrás do prejuízo quando são ferramentas de trabalho e a preços essenciais. exorbitantes, proibitivos, que depois também limitam muito... Mas culpa dos psicólogos, Pedro. Culpa dos psicólogos, porque se os psicólogos fossem de uma forma mais responsável, dizer, olha, em vez de eu tirar a fotocópia
todos compramos, a editora, quando vai fazer lá os cálculos para cobrir o break-even e aquelas coisas todas, não tinha que estar a pensar com X manuais e fotocópias feitas, não é? E, portanto, se a amplitude da venda fosse maior, se calhar o valor era um bocadinho mais diluído por todos. Estamos a falar de um setor que também está organizado há muito pouco tempo, não é? Quer dizer, a Ordem dos Psicólogos, infelizmente, tem muito poucos anos em Portugal. Comparativamente a outras realidades. Que comparas com uma Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ou uma coisa qualquer, quer dizer, a Ordem dos Psicólogos terá que 15 anos em Portugal? Por aí. À volta de 15 anos, portanto... Estamos perto, acho que estamos perto de... É demasiado recente, portanto, ainda está aqui até organizar uma casa, ainda por cima numa área em que toda a gente era psicólogo para psicólogo, pedo ou coisa, não é? E que ninguém sabe muito bem o que era e terapeuta desta vida, e depois quem o era de facto e tinha estado a fazer isso, lidava com uma série de problemas que eu acho que ainda vão demorar uns tempos até que a própria ordem esteja em ordem. E digo-te, mesmo assim, apesar dos anos que a Ordem tem de vida, acho que tem feito um trabalho notável em termos da afirmação, em termos da correção desse tipo de práticas. Obviamente que terreno para melhorar e espaço a críticas haverá sempre, e se calhar não, mas é muito outros curto, teriam é o que eu feito estou a dizer, mas nesse é muito espaço curto, não é? Sem dúvida. É muito curto, está louvável. a fazer um caminho neste momento, está a vencer a folha em branco. É verdade. E, portanto, as primeiras 2 décadas serão de limar as arestas e meter a casa minimamente organizada e depois então partir para isso. Por isso é que eu dizia que temos muito pouco tempo nesta área de trabalho e de afirmação, e é uma pena, e esse caminho que estavas a dizer. E televisão, não há nada teu que quisesses ter? Olha, assim uma cena Alfred Hitchcock, com casos reais de... Já tive um projeto na SIC Notícias, online, não é? Que foi os Desafios da Mente. Fizemos ali vários episódios que foram muito interessantes na SIC Online. Estou agora numa presença muito mais assídua no caso de polícia, que a SIC também recuperou, e temos feito coisas muito, muito interessantes, ir aos locais onde ocorreram os casos, e estamos a fazer uma análise sobre esse tipo de circunstâncias. Eu tenho estado disponível para os convites que me foram surgindo na televisão, não é? Eu estou há vários anos na SIC, e, portanto, se surgir possibilidade de um projeto mais psicológico, era espetacular. Eu juro que achava incrível tu teres um projeto teu de análise de crimes, mas cena muito a Alfred Hitchcock, a explicar, a contextualizar, a fazer ali a coisa. Eu acho que isso ia ser... Há uns anos estive num projeto, num canal de cabo, não é? Do Crime Investigation, precisamente sobre homicidas em série. Exatamente. Eles convidaram-me a dinamizar esse... Mas deram-te um caso para... Não. Ou seja, convidaram-me para dinamizar a publicidade desses casos cá em Portugal. Aquilo era um pacote de séries internacionais que iam ser apresentadas cá em Portugal, e escolheram-me a mim, enquanto psicólogo que trabalho nestas áreas do crime, para tu poderes publicitar e explicar isso. Isso é muito giro. Foi muito giro, foi. De casos portugueses. Olha, e infelizmente não faltam casos assim absurdos, e de uma criatividade que me assusta, para se tratar. Portanto, temos aqui... Claramente. Onde é que a malta pode encontrar este teu livro? Qualquer livraria, FNAC, Bertrand, UC Online, tudo o que seja o site da editora está disponível. Como eu dizia há pouco, é um livro de grande público, portanto não é daquelas prateleiras técnicas, por isso vai estar ali disponível muito, muito facilmente para todas as pessoas que tenham interesse neste livro. Tem sido curioso, porque muitas pessoas têm vindo mostrar o livro ou pedir o autógrafo e dizer: eu comprei por uma amiga minha que está a sofrer, ou por um amigo meu que ainda não superou o fim da relação, ou que teve uma relação negativa e não se consegue relacionar agora. E, portanto, está aqui também uma estratégia, às vezes, de heterocuidado, não é? Dos outros a tentarem mimar-se e ajudar, também é positivo. Isso é muito giro. Olha, eu fico mega feliz. Obrigado, Pedro. Que tenhas arranjado um bocadinho de tempo para estar comigo. Acompanho sempre com o maior carinho e o maior dos orgulhos. Tens lá em casa, como sabes, para além de uma boa amiga, uma fã incondicional do teu trabalho, e eu também. E, portanto, beber do teu conhecimento e da tua forma de comunicar é muito enriquecedor para nós, ainda por cima, porque nos deixaste aqui também, do ponto de vista da multiculturalidade, uma mensagem muito importante para o meu mecenas, para a Douro Azul, que faz aqui o programa connosco. E vocês já sabem, se quiserem vir até ao Douro, Douro Inn, tenho aqui o restaurante Sirga, venham cá, a paisagem é maravilhosa, o dia está incrível. Eu não garanto é que esteja este dia quando cá vierem, mas sendo eu Pedro, posso pedir ao santo que meta lá uma cunha, e acompanhem-nos aí nas redes sociais.
Um beijinho, um abraço e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Até breve.